Boa noite, irmãos. É motivo de muita alegria, né? A gente poder pertencer a uma igreja que busca ser fiel ao nosso Deus, né? A gente vê que cada parte do nosso culto aqui ela é pensada. As músicas que a gente cantou, né? A gente pode realmente ouvir o Senhor falando com a gente. Um momento de oração onde a gente pode colocar os nossos motivos, lembrando que nosso Deus é um Pai que escuta a gente, né? Então, todo o culto, não só o momento da palavra, é um privilégio realmente para nós. E no dia de hoje, como o pastor já falou, a gente vai dar prosseguimento a essa série, né? Em que temos tratado sobre o tema, né? Ame a sua igreja. Então, o tema de hoje é testemunhando em meio ao sofrimento. Como o pastor já falou, a gente vai ver esse tema hoje. Por último, na semana que vem, vamos ver o tema comissionar. Então, o nosso tema de hoje é testemunhar. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de estar orando mais uma vez, pedindo orientação a Deus. Pai, que nesse momento o Senhor esteja guiando, Pai, tudo que será falado, tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, que o Senhor também possa ministrar no coração dos meus irmãos. Ilumina a nossa mente na leitura da Sagrada Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, um tempo atrás, um conhecido meu me procurou falando que estava com dúvida se ele prosseguia ou não para o batismo. Ele estava visitando uma igreja há um tempo e ele veio falar comigo a respeito desse assunto. E a gente conversou ali por um tempo e, dentre outras coisas que eu falei para ele ali, eu falei que ele deveria considerar o custo do discipulado. A gente, quando inicia a caminhada cristã, a gente tem que ter isso em mente. Em Lucas 14, Jesus ensina, na parábola do construtor da torre, que todo aquele que deseja segui-lo, que deseja ser seu discípulo, deve, antes disso, avaliar o alto custo que isso tem de seguir a Cristo. Isso custa tudo para nós. E Jesus não pede só uma parte da nossa vida. Ele pede tudo. E o texto que a gente vai ler hoje, aqui, que vai ser a base para a nossa reflexão, como está ali, é o texto de 1 Pedro 3, do verso 13 a 17, ele fala sobre isso, sobre o custo do discipulado. Ele ensina que vai ter vezes em que a gente vai sofrer por causa da justiça. E vamos ser bem-aventurados quando isso acontecer. Olha só, que coisa, né? A gente vai sofrer por causa da justiça e quando isso acontecer, a gente está sendo abençoado. É contra-intuitivo isso, né? É um texto que ensina para a gente confiar no senhorio de Cristo, ou seja, confiar no governo de Cristo. E por isso devemos ser brandos com aqueles que questionam a gente sobre a nossa esperança em Cristo, sem tentar vencer na base do grito ou na violência. Então esse texto, em última análise, nos ensina a não lutar o combate, a não lutar esse combate carnal da agressividade que a gente vê no mundo, mas lutar o bom combate da fé. Em outras palavras, esse texto ensina a gente a vencer o mal com o bem. Portanto, esse texto e toda a carta de Pedro, o Guilherme na semana passada falou aqui sobre Pedro, ele já deu um contexto bom, é um convite ao sofrimento como uma oportunidade para a gente testemunhar de Cristo. É sobre isso que a gente vai refletir hoje. Então, peço que todos abram a Bíblia em 1 Pedro 3, né, que é esse texto que a gente vai ler. Eu vou ler aqui na versão NVT, então, eventualmente vai ter algumas diferenças aí das versões de cada um dos irmãos, mas assim diz a palavra de Deus, no verso 13. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus,
do que por fazer o mal. Amém. Que Deus nos abençoe. A gente percebe aqui no verso 13 que Pedro inicia nos fazendo uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que a resposta já está meio que subentendida nela. Ele pergunta: quem é que desejará lhes fazer o mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Quem? Que vai se opor a vocês se vocês se esforçarem para fazer o que é certo. Outras versões dizem: se vocês forem zelosos, ou seja, atentos, diligentes na prática do bem, na prática da justiça. E a resposta natural que se subentende aqui é: ninguém. Se a gente for zeloso na prática do bem, se buscarmos ser bons cristãos, ninguém vai buscar se opor a gente, certo? Ou, na maioria das vezes, quase ninguém vai nos desejar o mal. E aí eu já ponho uma primeira aplicação que esse texto nos mostra. Isso já nos ensina de cara que, no geral, quando a gente se esforça para sermos crentes fiéis, discípulos fiéis, as coisas vão bem com a gente. A gente às vezes enfatiza, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre as oposições que a gente sofre por ser crente, isso é verdade, a gente vai ver isso aqui. Mas isso também é verdade, que no geral, quando nós buscamos ser crentes fiéis, as coisas vão bem. E a gente é poupado de muito sofrimento. Ou seja, a gente deixa de passar por muito sofrimento, deixa de ter muitos apuros, digamos assim, por sermos fiéis. Pense aí quantas pessoas você já não conhece que tiveram sérios problemas, às vezes até problemas na justiça, às vezes praticaram crimes, né, por serem agressivas ou por falarem demais, falarem o que não deveriam falar. Pensem de quantos apuros nós aqui, você por ser crente já não foi livrado por ser cristão, por não se meter em confusão, não é verdade? Por respeitar o próximo. São todos princípios bíblicos, princípios ensinados pelo nosso Senhor. Pense em quantas pessoas que você já viu, colegas, amigos, sofrerem prejuízos por serem pessoas caluniadoras, ou por não viverem de forma ordeira, por não buscarem a paz, por serem pessoas briguentas. De fato, seguir a Cristo nos livra de muitos problemas. Nos faz muitas vezes até a gente ser querido, não é verdade? Perante amigos nossos, perante a vizinhança, por familiares, por parentes, por as pessoas saberem que, no geral, os crentes são aquelas pessoas que seguem a paz. No bom português, né? Pessoa que não dá problema. Eu já ouvi muito isso durante a minha formação, no meio militar, né? Fulano não dá problema. Porque tem muita gente que dá problema, né? Diferentemente da maioria dos cristãos e daqueles que buscam ser fiéis. Na verdade, se a gente for olhar um pouco antes, o que está escrito um pouco antes desse texto que a gente leu, do verso a 12, eles citam literalmente o Salmo 34, que fala exatamente sobre esse assunto, que diz o seguinte: olha aí, quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Isso aí também já nos ensina uma outra coisa interessante. A gente não precisa ser missionário, por exemplo, em países perseguidos para sermos bons crentes. Por vezes, e isso daqui eu me veio à mente porque eu já vivenciei de certa forma isso em igrejas por onde eu passei, principalmente em movimentos jovens. Às vezes os missionários vão falar, ou os jovens participam de algum tipo de projeto missionário, vão para algum lugar, ouvem algum missionário do mundo dos países perseguidos falando ali, conclamando a igreja a orar pela igreja perseguida, né? A igreja livre, né, que somos nós, a orar por aquela parte da igreja que sofre, que são os nossos irmãos nesses países fechados ao evangelho, e a gente fica com esse ardor, e muitas das vezes, e isso de certa forma já aconteceu comigo também, a gente jovem fica assim: caramba, eu tenho que largar o que eu estou fazendo aqui, cara, para servir a Deus. E eu não estou de forma alguma aqui falando que esses irmãos que se entregam totalmente a missões de uma forma plena, né, eles não estejam glorificando a Deus ou qualquer coisa desse tipo. Muito pelo contrário. Para mim, eles são, na verdade, os realmente heróis de Deus, né? Mas o ponto aqui é que, como está escrito ali, a gente não precisa vivenciar isso para sermos bons cristãos. Nós podemos glorificar a Deus onde a gente está, aqui, em São Pedro, no nosso contexto, não é verdade? Então, nesse sentido, a gente pode achar assim: então, caramba, se tudo vai bem comigo, tem algo de errado. Talvez quando a gente lê aqueles textos que falam que todo aquele que busca ser cristão passa por perseguições, a gente pode pensar: caramba, tá tudo dando muito certo comigo.
Então, deve ter alguma coisa de errado. Eu estou sendo infiel, afinal, a Escritura ensina, por exemplo, no texto de 2 Timóteo 3,12, que todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidas. Então, como conciliar as duas coisas? Então Pedro está falando uma coisa contrária àquilo que Paulo falou. Paulo está falando que a gente vai ser perseguido, mas Pedro está indicando para a gente que se a gente for zeloso na prática do bem, as pessoas não vão querer se opor a gente. De forma alguma, Pedro e Paulo estão falando coisas contrárias. O que Pedro ensina, na verdade, dos versos 10 a 12 que a gente leu aqui ainda há pouco, citando um texto dos Salmos, lá do Salmo 34, é que, no geral, principalmente em contextos onde a fé cristã pode ser professada de forma pública, até mesmo os não crentes vão reconhecer o valor dos crentes e da igreja para o mundo. Afinal, como a gente bem sabe, apesar das críticas, na maioria das vezes infundadas, que a igreja recebe, a igreja sempre está envolvida com o mundo, por meio de diversas ações, tanto sociais quanto ações espirituais, buscando sempre socorrer o aflito, tolerando de verdade aquelas pessoas que pensam diferente, ainda que aquelas pessoas que se opõem à fé cristã. O crente está sempre lá, sendo paciente, e a igreja está sempre lá, agindo e se importando com quem precisa. Isso sempre foi uma marca na igreja. Não é uma marca somente hoje, mas isso sempre aconteceu na igreja. E nesse sentido, tem uma história muito interessante de um imperador romano, esse camarada aí, chamado de Juliano, imperador Juliano, o apóstata. Né? Ele era um homem que se colocava contra a fé cristã, ele era contrário à nossa fé. A quem ele chamava de ateus, ele chamava os crentes de ateus, por eles não crerem nos deuses pagãos, em quem os romanos criam. Mas apesar de toda essa oposição, apesar dele ser contrário, detestar os crentes, ele não pôde deixar de reconhecer a influência positiva da igreja no mundo daquela época. E ele diz o seguinte: será que não entendemos que o ateísmo, e aqui quando ele fala ateísmo, na verdade ele está se referindo ao cristianismo, ele está se referindo à nossa fé. Será que a gente não entende que ele foi promovido de modo mais eficiente pelo cuidado dos cristãos para com os estranhos e pelos cuidados dos cristãos com os enterros dos mortos? O que acontecia? Algumas pessoas indigentes elas morriam e os cristãos se importavam em dar um enterro digno para essas pessoas, mesmo sendo não crentes. E depois ele diz: os ímpios galileus, ou seja, se referindo aos cristãos, alimentam, e essa parte aqui que eu quero frisar, que está em amarelo ali, os ímpios galileus alimentam, além dos seus pobres, também os nossos. Ou seja, eles cuidam dos de dentro deles e cuidam dos de fora também. Os nossos, porém, evidentemente, carecem de nossa assistência. Então, em resumo, o que a gente aprende com isso? É que, em muitos casos, quando a gente é fiel, a gente, de fato, vai ser reconhecido por isso. Vai ter uma vida próspera. Porém, a gente não pode desconsiderar o texto que a gente acabou de ler. Não é verdade? A gente acabou de ler um texto de Timóteo que fala que todo aquele que almeja viver piedosamente em Cristo vai padecer perseguição. E diversos outros textos também falam sobre isso. A gente não pode desconsiderar isso. E é justamente por isso que Pedro, no verso 14, ele diz, veja aí, mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Primeiro a gente precisa observar o quão, e aqui eu faço chamo a atenção, né, da igreja, peço que prestem atenção, para que a gente observe, pare assim um pouco, né, muitas das vezes a gente lê os textos e passa muito rápido assim. Percebam o quão confrontador que é esse texto. Olha como isso é algo que realmente é contraintuitivo para a gente. Ele está dizendo assim: ei, cristão, você é abençoado quando você sofre. Você é abençoado quando você sofre pela justiça. Quando você é prejudicado por servir a Deus. Justamente por você fazer o certo, quando você é prejudicado por isso, você é bem-aventurado. Olha que coisa contracultural para a gente. Né? Algo que vai contra o senso comum. Talvez alguém poderia falar: é sério isso, cara? Por isso que lá no início eu falei do custo do discipulado, que esse é um texto que confronta muita gente. Não é? É sério, Senhor, que o Senhor está me pedindo isso?
para que eu olhe dessa forma. Então, irmãos, percebam o desafio que é viver a vida cristã. Olha que texto confrontador. O Senhor nos ensina que somos chamados a sofrer o dano. A sofrer o dano. A sofrer a injustiça. Essa palavra é muito grande. Por isso que em algum momento ali, quando eu estava pensando sobre esse texto, eu falava assim, eu tenho misericórdia, porque, caramba, é algo muito desafiador. A gente é chamado a sofrer o dano. Isso nos lembra também o que está escrito lá em Romanos 8, quando ele cita o Salmo 44, e diz, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, a razão para isso é justamente que o nosso Senhor Jesus padeceu. Ou seja, a razão para que a gente perceba, que a gente enxergue propósito no nosso sofrimento é porque a gente, quando faz isso, está imitando a Cristo, nosso Senhor. Caramba, que palavra, não é verdade? Então, que o Espírito nos dê força para a gente dar realmente esse testemunho. Mas prosseguindo ainda no verso 14 e depois no verso 15, Pedro, ele responde duas perguntas para a gente. Ele responde essas duas perguntas aí. O que a gente não deve fazer diante da perseguição e da pressão do mundo? E o que a gente deve fazer diante da perseguição e da pressão do mundo? Ou seja, quando a gente sofrer essa oposição, o que a gente deve evitar fazer? E, em contrapartida, como a gente deve agir diante dessa oposição? E respondendo, então, a primeira pergunta... Pode passar. Respondendo, então, a primeira pergunta, o que não devemos fazer diante da perseguição e da pressão do mundo, ele diz, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. É isso que ele diz. E aqui, quando ele fala isso, ele está citando Isaías, no capítulo 8, quando diz, não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que esse povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que vocês devem temer e é dele que devem ter pavor. É esse texto aqui que Pedro está citando, quando ele fala isso aqui, no verso 14. O contexto aqui do texto de Isaías é o profeta alertando ao povo que não temesse os seus inimigos poderosos, assírios. Isso também nos lembra da palavra de Jesus em Mateus 10, 28, que diz, não temam aqueles que podem matar somente o corpo, mas temam sim aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Isto é, o próprio Jesus. Ou seja, a gente deve temer a Cristo. Ou seja, por mais que a gente sofra pressão, a gente não deve temer aos homens, mas a Deus. Diante dessa oposição, a gente deve lembrar que o Senhor dos Exércitos está governando. O Senhor dos Exércitos está governando. Em nenhum momento ele é pego de surpresa. Em nenhum momento ele saiu do controle. E é a ele que devemos temer. E aí a gente já tem também uma outra aplicação. Meu irmão, quando entre os teus amigos aqui tentando trazer para um contexto um pouco mais parecido com o nosso, porque graças a Deus, né, que a gente não vive um contexto assim de uma oposição escancarada com relação à nossa fé, ou pelo menos ainda não, mas trazendo para um contexto mais brando, digamos assim, que é o nosso, quando entre teus amigos, né, parentes, te acharem esquisito por não comungar com as imoralidades, né, dos descrentes, mantenha-se firme. Mantenha-se firme, não se amedronte com isso. Ainda que ouça coisas como, lá vai metido a santo, lá vai puritano, metido a santo. Se acha melhor do que os outros só porque é crente. Lá vai, não tá, ele não gosta, não, acha que é melhor que os outros porque é crente. Ou então assim, você é muito radical, você está levando muita ferro e fogo, esse negócio de Bíblia. Lembre-se que você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados por sofrer esse tipo de provocação. E aqui, quando eu vejo alguns rostos mais novos, né, o Robert, né, e outros aqui mais novos, né, um pouco adolescentes e jovens, isso é uma coisa muito comum, né, para o jovem, porque a gente, na escola, né, na faculdade, a gente passa muito por esse tipo de coisa. Tem muito esse tipo de conflito e se questiona, porque na juventude isso é algo muito aflorado, mas não só na juventude. Portanto, não temamos nem fiquemos angustiados com ameaças ou pressões que venhamos a sofrer por causa da nossa fé, por sermos crentes. Então nós vimos o que a gente não deve fazer diante dessa oposição. Não devemos sentir medo, não devemos se sentir ameaçados por conta disso, não é? Mas como que a gente deve proceder então? A gente já viu o que a gente tem que evitar, mas o que a gente deve fazer então? E aí,
Essa é a segunda pergunta que o verso 15 responde para a gente. Em vez disso, consagrem a Cristo, é isso que diz o verso 15. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Então, o que a gente aprende aqui? Que diante dessas ameaças, primeiramente, ou dessas provocações, né, num ambiente como o nosso aqui, brasileiro, né, carioca, diante desse tipo de situação, a gente deve lembrar primeiro do senhorio de Cristo. Ou seja, a gente deve lembrar quem é que manda, quem é que governa. Por mais que a opinião pública, por mais que a mídia, o pensamento dominante nos meios de influência sejam contrários àquilo que a gente pensa, a gente deve lembrar que Cristo reina, que Ele é soberano. E também devemos estar preparados para explicar a respeito dessa esperança. É importante aqui a gente lembrar do contexto dessa carta de 1 Pedro. Era um período de severa perseguição pelo Império Romano. Era um período, como a gente vê nessa imagem aí, onde mulheres, por exemplo, como a Pamela, minha esposa aqui, grávidas, ou mulheres com neném de colo, como a gente vê nessa imagem aí, eram entregues às feras como espetáculo para entreter o povo, para divertir o povo. É nesse contexto que Pedro escreve essas coisas aqui que a gente está lendo. É um contexto onde crianças e idosos, imagine você idoso, né? Ou você criança, jovem, eram entregues aos gladiadores para serem mortos ao fio da espada. Muitos eram presos, perdiam seus bens. Esse era o contexto. Assim como é também o contexto de muitos irmãos nossos até hoje em dia, como em países assim desse tipo, da Coreia do Norte, países fechados ao Evangelho. Até hoje, parte da igreja, a parte que sofre com a perseguição, ainda passa por esse tipo de coisa. Então, o que fazer diante dessas situações aterrorizantes? Olhar a história do lado de lá. Ou seja, olhar as coisas da perspectiva de Deus, da forma como Deus vê. E não somente da nossa perspectiva temporal. Como nos ensina, por exemplo, o livro de Apocalipse, que é um livro que fala justamente para uma igreja que está sofrendo. Eles falam, o resumo, né, de Apocalipse, Cristo reina, o Cordeiro que foi entregue, ele está sentado no trono, e ele vai voltar. O clamor de vocês vai ser ouvido. Não vai ser em vão o sofrimento de vocês. É isso que Apocalipse fala. Então é isso que Pedro está ensinando para a gente aqui, que as coisas não saíram do controle. Lembrar como o capítulo 1, verso 6 dessa mesma carta de 1 Pedro fala o seguinte: Deus nos protege com o seu poder, ainda que por um pouco de tempo nós precisemos suportar muitas aflições. Um exemplo de alguém que consagrou a Cristo, que é isso que esse texto no verso 15 fala ali, né? Consagre a Cristo como Senhor no vosso coração. Um exemplo de alguém que fez isso e encarnou isso na prática. E por testemunhar de Cristo, que é o nosso tema de hoje, testemunhar. Por testemunhar dessa fé, pagou com a própria vida por isso. Foi Estevão, que quando estava morrendo, em meio às pedradas, disse, em Atos 7,56 a gente vê isso. Aqui passa mais um. Disse isso daí. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso que é olhar as coisas do lado de lá. Ou seja, da perspectiva de Deus. Um Deus que continua reinando e que não despreza o sangue dos seus filhos. Essa deve ser a nossa postura de firmeza em Deus. Pois quem tem a palavra final não são os homens, mas Ele, o Senhor dos senhores. E é claro que quando a gente vive dessa forma, isso vai gerar espanto nas pessoas. Pensem em contextos mais extremos como esses que a gente viu no slide anterior, de pessoas que estavam ali prestes a ser decapitadas por não negarem a Cristo. Isso muitas das vezes, Deus na sua providência, Ele concede que esses que estão assassinando se questionem: caramba, como assim, cara? Era só ele negar. Era só ele negar a sua fé. Era só ele falar que existem outros caminhos para Deus. Era simples. Ele seria poupado.
A sua esposa seria poupada. Seus filhos seriam poupados. Era simples. Isso chama a atenção das pessoas. Que esperança é essa tão forte que faz eles enfrentarem a morte e não negarem a Cristo? O que é isso? Ou ainda trazendo um exemplo mais palpável para nós, já que graças a Deus a gente não passa por perseguições, trazendo para o nosso contexto brasileiro aqui, a gente não passa, graças a Deus, por esse tipo de coisa, mas a firmeza em Cristo, e a gente cantou isso aqui, quando a gente cantou Sou Feliz com Jesus, quando esse hino, originalmente ele fala: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Na versão original fala: tu me fazes saber que está tudo bem com a minha alma. A versão original fala isso. Está tudo bem. Ou seja, se eu passo pelo sofrimento terrível, está tudo bem. E a pessoa que escreveu esse hino, escreveu esse hino num contexto onde ele tinha perdido todos os seus filhos. Tinha perdido todos os seus bens. E ele compõe esse hino falando que, apesar de tudo isso, está tudo bem com a minha alma. Então, trazendo para um contexto parecido com o nosso, como que uma pessoa pode enfrentar um câncer avassalador e ficar ainda sóbria e ficar estável? E aqui, quando eu falo disso, eu lembro de alguém muito próximo a mim, que é o meu sogro, que recentemente passou por isso. Sofreu sim, passou por 6 cirurgias, sentiu dor física no hospital, sentiu muito perto da morte, viu a morte cara a cara, podemos dizer assim, mas permaneceu firme, apesar disso, perdeu 20 quilos, mas aprove a Deus que ele esteja ainda entre nós, né? Poderia não estar, mas aprove a Deus. Então, esse tipo de testemunho, ele suscita nas pessoas uma pergunta: como? Como essa pessoa consegue isso? Ou ainda, eu me lembro da menina que há pouco tempo eu pedi oração por ela aqui na igreja, né, no grupo, alguns acompanharam. Uma menina que foi criada não, mas era tipo uma prima minha de consideração, que regula mais ou menos a minha idade, que recentemente a filha dela de 8 anos teve uma pneumonia, se não me engano, e ela, simplesmente em 50 dias, ela perdeu a filha. Morreu. A filha dela morreu. Em meio a quase 2 meses de internação no hospital, ela perdeu a filha. E mesmo assim ficou confiante em Deus. Então as pessoas questionam: que esperança é essa? Que rocha é essa sobre a qual essas pessoas estão firmadas? E é justamente nesse momento, quando a gente é questionado sobre a nossa esperança, quando a gente é perguntado sobre essa nossa firmeza, que nós temos a oportunidade para testemunhar, para falar, para expressar em palavras, para expressar verbalmente aquilo que a nossa vida já manifestava antes da gente falar. A gente tem no nosso país aqui, muitos anos atrás, um exemplo belíssimo de homens que foram fiéis ao Evangelho, foram fiéis a Cristo, e por isso pagaram um preço alto, o preço das suas próprias vidas. Eles foram mortos. Pode passar? Quando foram questionados sobre a sua fé, trata-se daquilo que é chamado de Confissão de Fé da Guanabara. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. No dia 9 de fevereiro de 1558, dia 9 de fevereiro, que por sinal, coincidentemente, quando eu estava estudando sobre isso, eu vi o dia do meu casamento, sei lá, 400 e poucos anos depois, eu casei nesse dia 9 de fevereiro. Mas no dia 9 de fevereiro de 1558, na ilha de Vileganhão, lá no Rio de Janeiro, onde hoje é a Escola Naval, 4 irmãos nossos foram enforcados e mortos por professarem a fé evangélica. Eles eram missionários reformados enviados por João Calvino para o Brasil, e após divergências teológicas ali com o líder daquela colônia francesa, França Antártica, divergências com o líder ali que era católico, ele obrigou eles a responder uma série de perguntas sobre a fé deles, sobre a fé evangélica. E eles tiveram um período de 12 horas para responder isso. Essas questões aqui, eu quero saber o que vocês creem, o que vocês estão pensando sobre a fé, sobre a Escritura, sobre Deus. Vai, responde essas perguntas aqui. 12 horas que vocês têm para me responder. E disso depende a vida de vocês. Dependendo de como vocês responderem, vocês podem viver ou morrer. Olha que situação. E isso, a resposta deles para essas perguntas deu origem a essa belíssima confissão de fé,
que é a primeira confissão de fé da América, que inclusive tem essa homenagem que a Igreja Presbiteriana colocou lá na Escola Naval, lá do lado do Pão de Açúcar, tem lá essa confissão de fé, que mostra isso, que foi a sentença de morte desses homens. Vemos então que, assim como esses heróis, nós também devemos estar preparados para responder. Inclusive, essa confissão de fé, o prefácio dela, ou seja, aquilo que antecede a resposta deles, cita justamente esse texto que a gente está lendo. Quando eles vão responder, eles falam: prezado Senhor Nicolás Durand de Villegagnon. Como diz a carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, nós devemos dar a resposta para aqueles que nos perguntam sobre a nossa esperança, e devemos fazer isso com respeito e temor e tal. Portanto, seguem abaixo as nossas respostas. Eles citam exatamente esse texto que a gente está lendo aqui. Interessante isso. Mas diante disso tudo, a nossa tendência talvez seja imaginar um debate assim acalorado, né? Uma discussão. Não, você crê isso! Não, não creio, isso que você crê está errado, não é dessa forma! Uma coisa assim, né? Estressante, trocando farpa, pegando uma cadeira e jogando, como a gente viu um tempo atrás aí num debate político, né? A gente talvez pode imaginar uma coisa desse tipo, né? Então quer dizer que eu tenho que defender minha fé, tenho que defender, tenho que estar preparado para dar razão na minha esperança. É assim? É assim que a gente deve fazer? Não. Com certeza não. E aqui a gente vê que Pedro está respondendo uma terceira pergunta, que é a seguinte: como a gente deve responder a quem pergunta para a gente sobre a nossa esperança? Qual é a forma que a gente deve falar sobre a nossa esperança em Cristo? E a gente vê a resposta para isso no verso 16. Veja aí no verso 16. Ele diz: façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Aqui nós somos lembrados, mais uma vez, meus irmãos, como diz Paulo, em 2 Coríntios 10, do verso 3 ao 5, de que as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, as armas nossas, como cristão, não são armas de discussão. A gente muitas das vezes na internet, às vezes a gente vê isso acontecendo, debates, né? Questões políticas geralmente afloram muito isso na gente. A gente vê a injustiça, a gente vê pessoas sofrendo, sendo investigadas, sendo presas, sendo caluniadas, de uma forma toda sofisticada, com toda uma argumentação, sendo acusadas de coisas totalmente sem fundamento. E a gente se revolta com isso. E qual é a nossa tendência? Fazer como Pedro, querer cortar a cabeça de quem está se opondo a Cristo. Né? Como Pedro tentou fazer com aquele camarada lá, que ele errou e acabou cortando, né, a orelha. Né? Então, a nossa tendência é essa. A gente tem que tomar cuidado com isso. As armas da nossa milícia não são carnais. A gente não responde o mal com o mal. A gente precisa manter isso em mente. E mais uma vez eu volto no início. Isso é fácil? É fácil agir assim? Agir com brandura perante pessoas que se opõem a gente, que são ignorantes com a gente? Que inventam mentiras sobre o nosso proceder? Não é fácil. E por isso que a gente deve pensar muito bem no custo do discipulado, no custo de servir a Cristo. Mas isso quer dizer que a gente não vai ganhar os descrentes, então, na base do grito. Em conversas sobre a nossa fé, por mais que a gente seja provocado, e isso acontece, a gente é provocado, a gente deve se manter de forma mansa. De forma mansa. Amáveis, respeitosos, lembrando que a todo instante nós estamos diante de Deus. E pensar isso vai ajudar a gente na hora que a gente estiver numa situação assim. Quando você estiver conversando com a pessoa e talvez você tiver a tendência de querer se exaltar, você tem que lembrar, cara, Deus está me vendo. E Deus está aqui diante disso. Então não é a força do meu grito que vai convencer ninguém, que vai vencer nenhum debate. A gente deve sofrer o dano, lembra que a gente falou antes? A gente é bem-aventurado quando a gente sofre injustiça. Então mesmo que a gente seja mal interpretado, e às vezes a gente vai numa de querer
não querer se explicar, não, você está me entendendo errado, mas não é isso, não sei o quê. Às vezes é melhor a gente dar um passo atrás e não querer ficar dando muita explicação. Lembremos então que a todo momento a gente está diante de Deus. E eu falo ainda um adendo, né, uma coisa aqui, especialmente se esse tipo de situação for com pessoas mais velhas. Especialmente se for com pessoas, né, idosas, a gente deve ter muita atenção a isso. É curioso notar aqui que Pedro faz questão de explicar a forma correta da gente testemunhar, justamente porque a nossa tendência é o quê? É justamente responder o mal com o mal. A nossa tendência é essa. Então, por isso que ele faz questão de botar o como que a gente deve responder essas coisas. Né? Não responder dessa forma exaltada. E aqui eu ponho uma outra aplicação. Quando em alguma ocasião a nossa carne fala mais alto e a gente estiver prestes a responder o mal com o mal, o insulto com o insulto, lembre-se dessa passagem aqui que a gente acabou de ler. Responda com amor, com mansidão e com respeito. Além disso, a nossa resposta deve ser de forma tal que a nossa consciência esteja em paz. Ou seja, você esteja tranquilo perante Deus. Tanto com relação ao nosso falar, quanto com relação ao nosso proceder. Muito provavelmente a gente vai ter dificuldade de testemunhar, de falar de Jesus para as pessoas, para alguém, por exemplo, com quem a gente foi ignorante em algum outro momento. Imagina, você vai, um belo dia tem uma discussão com a pessoa, você desafora, fala um desaforo para ela, ou trata ela de uma forma ignorante, especialmente se for uma pessoa mais velha, e aí depois você tem uma oportunidade e você vai falar de Jesus para a pessoa. Provavelmente a tua consciência vai te condenar. Porque você, caramba, outro dia eu fui estúpido com essa pessoa e agora... Então ele está falando, façam isso com a consciência limpa. Ou ainda a gente vai ter dificuldade de falar do Evangelho caso a gente esteja dando espaço a pecados específicos que a gente esteja deixando fazer ninho no nosso coração, que a gente esteja não confessando, deixando crescer a nossa consciência. Na hora da gente testemunhar, a gente é acusado. E o diabo também, ele lança setas, né, inflamadas contra a nossa consciência. Quem é você, cara, para falar sobre isso, para falar do Evangelho? Você está falando o quê, cara? Você desaforou falando semana passada? Lá, quando você está sozinho, que ninguém está vendo, eu sei que você faz aquilo outro. Eu sei os pensamentos que você tem, não é verdade? Então, por isso que ele fala para a gente manter a nossa consciência limpa. Por isso a gente deve preservar essa consciência diante de Deus. A gente não pode ser duas caras, né, como se diz no popular. A gente não pode ser duas caras, mas sim pessoas íntegras. Devemos ser os mesmos, seja na frente de quem quer que seja, ou seja, quando a gente estiver sozinho. Isso vai permitir que a gente não fique paralisado diante de uma oportunidade de testemunho, por causa de uma consciência culpada, por conta do pecado, por conta de algum desaforo que a gente tenha feito com alguém. Isso vai fazer com que a gente consiga avançar na evangelização, avançar no testemunho de Cristo. E aí, quando a gente agir dessa forma, vai ter situações em que Deus, na sua providência, Ele vai conceder que as pessoas percebam o que elas fizeram a nós e reconheçam que em Cristo nós somos, de fato, pessoas íntegras, como a gente falou no início. Muitas das vezes a gente vai cair na graça do povo, né? Como aconteceu lá com os apóstolos no início. Atos 2:47 fala sobre isso. Que eles caíram na simpatia do povo. Às vezes Deus concede isso pra gente. Que a gente caia na graça do povo. Prosseguindo então no verso 17, que é o nosso último verso, a gente lê o seguinte. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ainda há pouco a gente viu que nós somos bem-aventurados se sofremos por causa da justiça. Mas, percebam só, nós somos bem-aventurados se sofremos por causa da justiça. Se sofremos por causa da justiça. E aqui eu vejo mais uma aplicação. Isso mostra pra gente que quando a gente sofre algum tipo de oposição, a gente tem que avaliar, ser sincero com a gente mesmo e fazer uma autoanálise. Por que eu estou sofrendo essa oposição? Qual é o motivo das pessoas estarem falando mal de mim? Talvez alguém, numa espécie de vitimismo cristão, caia no engano de pensar que estão sofrendo porque são crentes, mas na verdade, às vezes, isso pode ter uma motivação que a culpa é da própria pessoa. Porque são inconvenientes, fofoqueiras, têm uma língua desenfreada, ou são pessoas preguiçosas, são maus servos, maus empregados, maus patrões, ou são descontrolados, sem bom senso, ou qualquer outro motivo. Às vezes a razão é essa. E não que a gente está sofrendo por causa da justiça. Percebam também que, diferentemente do que dizem alguns pastores, nesse tipo de prosperidade, né? Não, Deus não quer que você sofra. Deus quer que dê tudo certo sempre para você, você não vai passar por nenhum problema. Diferentemente disso,
Esse texto nos mostra que às vezes é da vontade de Deus que a gente sofra justamente por praticar o bem. Muitas das vezes vai ser exatamente da vontade de Deus que a gente passe por privações por praticar o bem. Como a gente viu no início, às vezes Deus alivia o nosso fardo, sim, e permite que a gente caia na simpatia. Isso é verdade, sim. Mas o verso 17, que é o último verso, esse que a gente leu agora, ensina pra gente que às vezes a vontade de Deus será aperfeiçoar a gente justamente por meio do sofrimento injusto. Eu ouvi um pastor falar um exemplo que eu achei interessante sobre isso, que ele fala o seguinte: quando a gente se torna adulto, a gente vê a dificuldade que é criar uma criança, criar filhos, e a gente lembra dos nossos pais, né? A gente, quando fica adulto, cresce, casa, tem filho, aí a gente, com uma certa idade, a gente, caramba, meu pai passou, olha, agora eu tô sentindo na pele o que é isso, como que é difícil ser adulto, né? Cuidar de uma casa, cuidar de uma família, isso faz com que a gente dê mais valor ao sofrimento dos nossos pais, à entrega deles. Percebemos a dificuldade que eles passaram. Assim também é com Cristo Jesus. Quando a gente sofre, a gente passa a valorizar mais o sofrimento injusto que ele padeceu por causa da gente. Com isso, a gente aprende que o sofrimento injusto, o sofrimento por causa da justiça, é algo que nos ensina, é uma escola para a gente, para que a gente seja semelhante ao nosso Mestre, que é Cristo, e que sofreu por causa da justiça, e foi um homem de dores. Por isso a gente deve vigiar justamente nesses momentos. Porque o que acontece? A gente, às vezes, exatamente nesses momentos que a gente passa por essas coisas, a gente está distraído. E o que a gente faz? Reclama. E isso é um texto que me confronta muito, porque eu tenho muito essa tendência. A gente murmura, a gente não consegue enxergar a oportunidade que Deus está dando para a gente, da gente ser forjado. É como se fosse uma ferida, quando a gente cai, se rala, está sujo, o pai da gente chega e limpa aquilo, passa uma coisa ali para limpar, aquilo arde, mas aquilo para o nosso bem. Então a gente precisa vigiar exatamente nesses momentos para a gente perceber essas oportunidades. Então, o que a gente conclui disso tudo que a gente viu? E aqui agora eu me dirijo primeiramente àqueles que estão aqui, né, que já são crentes. Que eu creio, em nome de Jesus, que seja a maioria aqui, ou todos. Concluímos que toda a carta de 1 Pedro, como o Guilherme já tinha falado um pouco do contexto, eu falei um pouco do contexto aqui também, e toda a carta de 1 Pedro, e especificamente esse texto, nos chama, nos convida a um desafio muito grande, que é o desafio de crer na esperança da ressurreição. Se a gente for ler a carta de Pedro, o tempo inteiro ele está dando essa ênfase, para que eles olhem para o céu, para que eles olhem para a eternidade, eles olhem para Cristo, que é isso que vai fazer com que eles consigam passar por essas provações. Então, a gente conclui isso, que essa carta esse texto, né, essa carta e esse texto nos chama para esse desafio, que é o desafio da gente crer nessa esperança bendita e viver de acordo com essa esperança. Não somente crer, mas viver de acordo com ela e de falar dessa esperança, que é o nosso tema de hoje. Testemunhar sobre essa esperança de hoje, que a gente viu hoje. Nós somos peregrinos. É um outro tema que Pedro fala também. A gente é estrangeiro, a gente não pertence a esse mundo. A gente está aqui de passagem. Rumo à Nova Jerusalém. Rumo à nossa pátria celestial. E como estrangeiros que somos aqui, nós vamos realmente ser vistos como pessoas esquisitas perante os de fora. Pessoas com convicções diferentes. Pessoas com prioridades diferentes. Que importância é essa, cara, que você dá tão grande à igreja, essas coisas de fé? Por que você é tão radical, cara, com relação a essas coisas? A gente vai ouvir esse tipo de questionamento. Por que seu proceder, por que seu jeito é tão esquisito, tão diferente? Como cidadãos da Nova Jerusalém, dos novos céus, a gente foi ensinado a nos dedicar à prática do bem, a não ter medo da opinião pública, da opinião alheia ou das ameaças, nem ficarmos angustiados por conta dessas coisas. Ao contrário, aprendemos a temer somente a Cristo, como a gente leu. Santificai a Cristo no vosso coração, o nosso Senhor, e darmos resposta mansa a quem nos questionar. Viver esse padrão de vida tão elevado é uma tarefa impossível. Viver assim nesse padrão é impossível para nós, na força de vontade humana. Por isso que a gente carece do auxílio de Deus. Então, dito isso, essa palavra, àqueles que já são, né, nossos, domésticos da fé, eu me dirijo agora ao segundo grupo, eventualmente a pessoas que estejam aqui que não tenham tido, de fato,
o encontro com Cristo não tenham nascido de novo. E mesmo dentro da igreja é possível ter pessoas que não nasceram de novo. Eu me dirijo então a você, dizendo o seguinte: é impossível você obedecer a essa palavra que foi colocada aqui, sem que antes você tenha tido o seu coração trocado por Deus. Você precisa daquilo que a Bíblia chama de regeneração. Você naturalmente nasce com um coração duro, um coração de pedra, frio, igual um iceberg, indiferente a Deus. A menos que Deus te salve e troque esse coração, você não vai obedecer essas coisas. Você não vai querer viver dessa forma. Portanto, caso você ainda não tenha tido esse novo nascimento, essa transformação por completo no seu viver, o convite é: se arrependa e crê em Cristo. Ainda dá tempo. Ele está de braços abertos para receber quem se achega a Ele. Ele é um Deus misericordioso, compassivo, e vai te ouvir. Ele nos ouve se a gente clama a Ele por perdão. E por último, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos ajude, nos auxilie, para que a gente viva dessa forma, como cidadãos do alto, que testemunham, tanto por meio de obras quanto por meio de palavras, sobre esse Rei que nos comprou por um alto preço, por um preço de sangue. Esse Rei que entregou a vida por nós para nos salvar desse modo de vida vazio que a gente vivia antes de ser alcançado por Ele. Então, nesse momento, peço que a gente feche os olhos para que estejamos orando a Deus. Senhor, te damos graças pela Tua palavra, porque o Senhor não nos deixou sem orientação, sem instrução, Pai. E nos concedeu, Pai, a oportunidade de, no dia de hoje, meditarmos sobre as verdades desse texto que acabamos de ler. Obrigado, Pai, pelas vezes em que nós somos poupados de sofrimentos por servirmos a Ti. Te pedimos para que seja assim, Pai, para que sejamos poupados. Nós não queremos o sofrimento pelo sofrimento como uma coisa, como se nós se fôssemos masoquistas. Sabemos que a disciplina é algo que na hora que está sendo feita causa dor, causa desconforto. Então te louvamos porque na Tua providência, em diversos momentos, o Senhor nos dá esse refrigério. Que o Senhor nos conceda, Pai, esses momentos. Mas mesmo quando isso não acontecer, Pai, te pedimos a Tua graça, Senhor. Te pedimos a Tua graça para que nos momentos em que tivemos que sofrer por causa da justiça, nos momentos que tivemos que padecer por sermos crentes, que nós não venhamos a nos apavorar, que nós não venhamos a ter medo e que nós não venhamos a negociar a nossa fé, porque o Senhor nos comprou por um alto preço. Então, por conta disso, devemos testemunhar do Senhor. Que o Senhor nos auxilie e nos dê força para que nós façamos isso de uma forma branda, de uma forma mansa, conservando boa consciência, como esse texto fala, de forma que aqueles que difamam a gente possam se arrepender, que isso possa levar salvação a pessoas que não conhecem a Ti, Pai. Que em nome de Jesus isso aconteça por meio da nossa vida, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes familiares. Que o Senhor nos auxilie, nos dando força para isso, Pai. E que nisso tudo nós venhamos lembrar que muitas das vezes será da Tua vontade que nós sofremos por fazer o bem. Mas que possamos lembrar que o Senhor reina, Pai. E que mesmo quando sofremos, o Senhor é bom. Mesmo quando sofremos, o Senhor não saiu do controle. Que haja em nós arrependimento. Se eventualmente há alguém aqui que não conhece a Ti, que tem um coração ainda endurecido, que possa se arrepender, Pai. Que o Senhor possa alcançar, se revelar, que o Senhor possa se mostrar um Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus que sempre está disposto a nos ouvir, um Deus que se importa com aquele que clama. Em nome de Jesus, ó Pai, nos capacite para isso, Deus, porque sabemos que na mera força de vontade a gente nunca vai conseguir viver assim, Pai. Então nos auxilia, tenha paciência com a gente, Deus, porque nós falhamos diversas e diversas vezes, Pai, em viver dessa forma. Então nos perdoa, Pai. Nos perdoa os nossos pecados, das vezes em que somos agressivos, das vezes em que queremos dar resposta de tudo. Que saibamos, Senhor, ser firmes, mas ao mesmo tempo mansos, como o Senhor Jesus Cristo, Seu Filho bendito, foi firme, mas humilde, sereno e manso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.